Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Por favor, meditemos em um texto da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João. Quero ler um versículo do capítulo 3. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 22 diz: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Capítulo 4, por favor, versículo 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Ainda no capítulo 4, versículos 11 a seguir. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, me dá dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Assentai-vos, por favor. Mais uma vez eu expresso a minha gratidão por estar com vocês. Louvado seja Deus pela vida do vosso pastor, que aqui também é meu pastor, pastor Osiel. Meu muito obrigado pelo carinho de sempre, missionária Aderian. Um prazer revê-los. Ao pastor Juvenil, meu muito obrigado. Tem aqui também Luiz de França. É sobrenome ou é outra pessoa? É outra? Ah, tá. Pastor Luiz de França, minha gratidão. Eles são os coordenadores da UMADET. E o meu irmão grandão Emanuel, que sempre que pode auxilia na minha agenda aqui no estado, e o jovem Gesiel, que sempre acompanha na mídia. Gesiel, está correndo por aí, Deus abençoe. Ah, está sentadinho. Depois ele começa a andar. Eu louvo a Jesus pela vida do Maicon Tocha. Muito obrigado pela sua vida, sua busca intensa pela presença do Senhor, que o Senhor preserve a sua casa. Trago a vocês a paz do Senhor da minha esposa. Ela está assistindo e disse: agradece aí, pois aí nós completamos 14 anos de casados. Olha aí, ó. Glória a Deus. Queridos, qual é o tema de vocês? O capítulo 4
lemos que Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Entre o capítulo 3 e o 4, temos um motivo para tal. Porque Jesus se retira da Judéia e vai em direção à Galiléia, e indo em direção à Galiléia, ele passa por Samaria. Nós temos Jesus e João, Jesus e os fariseus, Jesus e os samaritanos. Jesus e João está no capítulo 3, versículo 22, quando Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Mateus 3 diz que João Batista exercia o seu ministério no deserto da Judéia. Jesus vai para aquela região e ali diz o texto, estando com os discípulos, batizava. Os discípulos são instruídos por Jesus a batizarem. Eles que, óbvio, já haviam passado pelo batismo. No reino de Deus você exerce aquilo que você vive e experimenta. No versículo 23 diz que João batizava em Enom, junto a Salim, porque ali haviam muitas águas, e vinham ali a ele e eram batizados. Temos dois batismos. Temos a congregação de batizandos de Jesus, e temos a congregação de batizando de João. João batiza numa região que tem muitas águas. Jesus está onde para ele o caminho foi aberto também, gerando discípulos, instruindo e seus discípulos lhe auxiliando nos batismos. Quando João batiza, preparando pessoas para receberem Jesus, e Jesus batiza para demonstrar que aqueles já o receberam. As moças estão me escutando? Eu estou percebendo uma dificuldade para vocês prestarem atenção na introdução. A mensagem de hoje é totalmente diferente da de ontem. Ontem interpretamos a história do início da Assembleia de Deus. Hoje eu preciso fazer a exegese de um texto. Aí, se vocês não focarem, vai ficar complexo para entender a aplicação. Vai ficar uma coisa voada. O que tem a ver com a minha vida? Por que eu estou dando glória? Só porque os outros estão dando. E pentecostal, quando entende, glorifica. Mas é quando entende. E essa é uma igreja ensinada. Se esforça para me dar atenção. Eu prometo que eu não vou cansar vocês. Tá bom, moças? Sumiu até o amém. Prometo que não vou cansar vocês. Tá bom, moças? Amém. Tá bom. Então Jesus está batizando aqueles que já o receberam. No capítulo 1, pós-batismo de João, discípulos de João estavam indo se encontrar com Jesus. Pois João veio para abrir o caminho, João veio para isso, gerar pessoas para Cristo. Só que agora, Jesus não só prega, o número de discípulos aumenta. Apóstolos se limitou a 12. A quantidade de discípulos é muito grande. Está havendo batismos. Batismo de Jesus e o batismo de João. O batismo de João prepara as pessoas para receberem Jesus. Bora, Paulo, senta aí e vaza. Se ele chegar depois de mim, manda ele lanchar. Está havendo quantos batismos? Quantos batismos? 2. O de Jesus e o de João. João batiza para preparar as pessoas. João batiza para preparar as pessoas para receber Jesus. Jesus está batizando. Está com raiva de mim, velho? Jesus está batizando aqueles que já o... Por isso que eu falei que tinha que prestar atenção. Vou voltar tudo de novo.
O capítulo 4 diz que Jesus voltou da Judéia para Galiléia. A Judéia é onde João começou o seu ministério. Em Mateus 3 diz que ele pregava nos desertos da Judéia. Está começando a pegar. Aí Jesus no 4 está voltando, saindo da Judéia. Ele não foi para a Judéia? Foi. Por que ele está voltando? Ah, porque ele quis. Não é assim. Quando você chega no capítulo 13, versículo 22, diz que Jesus está na Judéia batizando com seus discípulos. E quando você chega no versículo 23, diz que João também estava batizando. Então, perdoe-me a simplicidade nas palavras. Tem dois grupos aqui, duas igrejas. João batizando num lado, Jesus batizando no outro. Só que o batismo de João é preparando as pessoas para receber Jesus, porque ele veio para abrir o caminho. Ele está exercendo o cumprimento da profecia de Isaías 40, que era sobre João. Só que Jesus também está batizando. Quem Jesus batiza são aqueles que já o receberam. O batismo de João é diferente do batismo de Jesus. João Batista dizendo: se prepare para receber o rei chegou. Eu já falei dele desde o capítulo 1. Só ele salva, o batismo não salva. Quem salva? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João pregou isso lá no capítulo 1, 2 vezes, deixando claro que o seu batismo não era para salvação, era para preparação. Eu preparo vocês, eu sensibilizo vocês para receberem um Salvador. Aí João está batizando aqui e Jesus está batizando lá. Já expliquei a diferença entre os dois. Por que João ainda está batizando? Se você já leu os evangelhos, você sabe que tinha muita gente que rejeitava o ministério de Jesus. Então João estava sempre pregando e preparando pessoas para receberem Jesus. Enquanto houvesse pessoas rejeitando o ministério de Jesus, João estava lá para preparar essas pessoas. Quando isso acontece, Jesus batizando quem já o recebeu, e João batiza preparando as pessoas para receberem Jesus, o texto diz no 25, houve uma questão, um debate entre os discípulos de João e um judeu. João tinha discípulos. João não era só profeta, não era só primo de Jesus, era o mestre. Os discípulos de João debatem com um judeu, e o assunto é purificação, ou seja, envolve a questão batismal. Qual dos dois batismos purificam? Quem é resolvido espiritualmente? No batismo de quem? Tem muita gente indo para o batismo lá desse homem que começou depois de João. Porque mesmo João dizendo que Jesus já era antes dele por ser eterno, João era muito respeitado, pois é normal, quem começou primeiro tem mais respaldo, tem mais credibilidade. Então, se as pessoas estão indo atrás do ministério de Jesus, virando as costas para o ministério de João, o que está acontecendo? Nasce-se um debate. Sabe o que os discípulos vão fazer? Vão lá no João e diz assim: mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, que tu falou dele, ele está batizando, e todos vão ter com ele. Ou seja, sua igreja está diminuindo. As pessoas, as multidões, conforme diz Mateus 3, que vinha para ouvir sua pregação e serem batizadas por ti, está indo atrás do Jesus que tu anunciou. Não é Jesus e João que competem, não é Jesus e João que fazem comparação, são os discípulos de João e os fariseus. João agora vai explicar o que está acontecendo.
Ele diz então para esses que estão dizendo: nossa membresia está diminuindo, as pessoas estão indo atrás dele, ao invés de continuarem com a gente. Aí João então vai dizer, 27, o homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. Primeira coisa que ele está dizendo é: se está todo mundo indo para lá, é o céu que está fazendo isso. Segundo lugar, João diz: vocês são testemunhas, meus discípulos. Eu sempre disse que eu não sou o Cristo, eu só sou aquele que abre o caminho. O que João está dizendo é: ele é o principal. As pessoas devem continuar indo atrás dele. Terceira coisa que João diz, está no 29, aquele que tem a esposa é o esposo. Ele está falando, a igreja que ele está formando é a noiva dele, ele é o noivo. As pessoas fazem parte da esposa, eu sou só o amigo, eu não sou dono da esposa. Eu não posso determinar que vocês fiquem aqui, pelo contrário, ele é o esposo. E o amigo se alegra em ouvi-lo, assisti-lo. Minha alegria está completa. Ele está dizendo: enquanto vocês estão se incomodando porque os meus discípulos estão indo segui-lo, eu estou feliz porque essa é a minha missão. Mas João, seu ministério está diminuindo e o dele está crescendo. Aí ele diz no 30, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Não há disputa no coração de João, não há sentimento de superioridade. Ele não quer guerra, ele não quer contenda, ele sabe para o que foi chamado. João sabe que o decréscimo no seu ministério e o acréscimo no ministério de Jesus veio do céu. Está no versículo 31, aquele que vem de cima é sobre todos. Quem é esse que veio de cima? Jesus. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aí no 34, ele vai falar da mensagem de Jesus. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. João está dizendo, em todos os homens o Espírito veio por medida, mas em Cristo não. Em Cristo, João está dizendo, o Espírito Santo é pleno, sobre ele repousa. João está deixando claro aos seus discípulos que Jesus é superior. Versículo 35, João diz, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. João está dizendo, quem domina tudo é Ele. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Se vocês rejeitarem esse Cristo, vocês não serão salvos. Se o homem, a mulher, rejeita o Filho de Deus, diz o texto, a ira de Deus sobre ele permanece. Não está dizendo que Deus fica irado com quem rejeita Jesus. Não, todos já nascemos debaixo da ira por causa do pecado de Adão. Quando o homem recebe Jesus, ele sai de debaixo da ira, porque só tem o amor do Pai quem recebe o Filho. Sem receber o Filho, o ser humano permanece debaixo da ira, conforme diz o versículo 36. Pronto, está claro que João olha para o ministério de Jesus e sabe que ele tem que diminuir. E realmente diminuiu. O ministério de João diminuiu a partir do capítulo 1, agora no capítulo 3, a multidão que acompanha Jesus aumenta. João é preso, a cabeça é arrancada, Jesus continua pregando, se torna Senhor e cabeça da igreja, conforme João anunciou, conforme ele profetizou. Convém que eu diminua e que ele cresça. João está pregando para os seus discípulos. Lembra do debate lá no versículo de número 25, a questão com os discípulos de João e um judeu?
Essa questão foi levada aos fariseus, que davam crédito mais ao ministério de João do que ao ministério de Jesus. E esses são os que vivem fazendo comparações. Não só Saul e Davi sofreram com comparações. Não só Paulo em Corinto, daqui a pouco eu mostro para vocês, sofreram com comparações. Jesus e João agora, fariseus e discípulos de João, comparam o ministério de Jesus com o ministério de João. E quem leva a notícia de que a igreja de Jesus está crescendo muito para os fariseus? Lógico que não foram os discípulos de João. Eles nem gostavam muito da mensagem de João. Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que quando eles vinham ao batismo de João, João os chamava de serpentes. Mas João, do povo tem o respeito, do povo tem a credibilidade, e a alegria do fariseu era se comportar bem aos olhos do povo, pois a maioria era hipócrita. Então eles precisam ajudar, acreditar mais no ministério de João, para ter a credibilidade das pessoas. E agora, diz o versículo 1, quando Jesus entendeu que os fariseus tinham ouvido que ele fazia mais discípulos e batizava mais discípulos do que João, ele se retira e vai para a Judeia. Ele se retira do ambiente da disputa, ele se retira do ambiente da contenda, ele se retira do ambiente da comparação, ele se retira do ambiente da fofocaiada, porque era um debatendo com os discípulos de João. O assunto agora já chegou no meio dos fariseus. Não tinha um WhatsApp, mas já tinha fofoqueiro. Tinha problema porque tinha ser humano, e ser humano gosta de fazer comparações. Por que Jesus se retira? Porque Jesus escolhia suas guerras. Jesus não precisava se retirar, mas ele sabia quando se retirar e quando permanecer para confrontar. Quiseram consagrá-lo rei, Jesus se retirou. Quiseram apedrejá-lo, ele passou pelo meio dos que queriam apedrejá-lo, ninguém viu. Agora querem sustentar uma contenda de ministros, querem colocá-lo contra o primo, querem colocar aquele que abre o caminho contra o caminho. Aí Jesus diz: eu não vou respaldar isso. Jesus simplesmente se retira. 1 Samuel 18:7, as mulheres dançando e cantando, e as irmãs, por favor, com humildade reconheçam. Sei que todos nós temos essa dificuldade com comparações, mas isso afeta mais as mulheres. E quem está cantando, fazendo comparação em 1 Samuel 18? As mulheres. E as mulheres dançando e cantando falavam umas para as outras: Saul matou milhares. Aí o outro grupo: Davi matou 10 milhares. Saul se indignou, aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E ali, meu irmão, aumentou a fúria contra Davi por causa da comparação. As servas comparando o ministério de Saul e de Davi. Davi ungido rei, Saul ungido capitão, mas agora elas cantam fazendo comparação. Lembra de 1 Coríntios 1,15, Paulo, Apolo e Pedro? Paulo disse: para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome, eu vou falar algo a vocês aqui. Foi-me dito pelos da família de Cloe que há contenda entre vocês, porque aí no meio de vocês alguns dizem: eu sou de Paulo. Aí o outro: comparando Paulo com Apolo, eu prefiro Apolo, porque Paulo não fala bem igual Apolo. Aí o outro: eu gosto do pastor Pedro. Pastor Pedro mete o porrete. Pastor Pedro manda logo pro inferno. Eu gosto do pastor Pedro. Aí o grupo pior na igreja: eu sou de Jesus. Por que o pior? Porque não reconhece o ministério de ninguém, não respeita a autoridade de ninguém, não quer congregar, não se submete a autoridade alguma, dizendo que é de Jesus, fazendo comparações entre os ministros. Aí Paulo diz: alguém aí foi batizado em meu nome?
Eu fui crucificado por vocês. Então perceba, Davi e Saul, Paulo, Apolo e Pedro. E eu preciso falar isso aqui. Nós precisamos comparar luz com treva, comparar verdade com mentira, ficar com a luz, ficar com a verdade. Agora, a gente fica comparando luz com luz, verdade com verdade. Se a gente fazer essas comparações tolas, nós somos comparados aos fariseus, que comparavam Jesus com João, e por causa disso Jesus se retirou. Eu vou repetir: se nós comparamos luz com luz, pois eu já postei foto com o pastor Osiel, que veio umas comparações tolas nos comentários. Eu não tenho paciência, eu meto logo a Tramontina. Aí eles comparam luz com luz, verdade com verdade. Do que adianta? Temos que comparar luz com treva, verdade com mentira, ficar com a luz e com a verdade. Agora, comparar luz com luz, verdade com verdade, é só querer lançar contenda. E ai daquele que entre irmãos lança contenda. O que aconteceu aqui? Quando os fariseus comparam Jesus com João, diz o texto: Jesus deixou a Judeia, se retirou da Judeia. Quem está perdendo? Quem está fazendo comparações. Quem está perdendo? Quem não enxerga as coisas como Jesus enxerga. Escuta, moça, escuta, rapaz, escute, família, escute, liderança. Ambientes de guerra, fofoca, calúnia, deslealdade, comparações afastam Deus. Eu provo no texto, 2 Coríntios 13:11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede maduros, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Agora, vivei em paz, e o Deus de amor e paz será convosco. Vivei em paz, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, que tipo de ambiente preparamos? Ambiente que exclui Deus ou que atrai Deus? Porque Deus trabalha com ambientes preparados. Primeiro fez o jardim, depois colocou Adão. Primeiro fez o tabernáculo, depois colocou o sacerdote. Primeiro Paulo e Silas cantam e oram, depois ele manda terremoto. Primeiro Jesus chega, senta-se à beira do poço, chama a atenção da mulher pedindo água, normal, criando um ambiente, dialoga para depois evangelizá-la e trazê-la para o evangelho. Ele trabalha com ambientes preparados, e existem ambientes que sua sensibilidade e santidade não o faz permanecer entre nós. Já falamos entre Jesus e João, já falamos de Jesus e os fariseus. Agora, Jesus e os samaritanos. Quem está me ouvindo até aqui diz amém. Amém. Jesus deixa a Judeia, já mostrei o motivo: comparação, contenda, fofoca, deslealdade, calúnia, competição. Ele deixa a Judeia, vai para a Galileia, virou as costas. Perderam a presença de Jesus. Ele vai para uma cidade de Samaria. A caminho da Galileia tinha outro caminho que ele poderia ir, Pérea. Samaria é mais perto, só que era evitada pela contenda de 500 anos, desde a divisão das tribos entre samaritanos e judeus. Fica comigo, por favor. Jesus sai de um ambiente que tem contenda, guerra, e vai para Samaria, onde samaritano e judeu não se comunicam. A questão é, lá em Judeia tem contenda, e Samaria também tem. Só que na Judeia, os discípulos de João têm sede de disputa e comparação. Estamos perdendo nossos discípulos.
Na Judeia, os fariseus têm sede de disputa e contenda. Jesus olha para trás e diz: ali só tem guerra, ninguém tem sede. Eu vou para Samaria, porque apesar das guerras e das barreiras, tem alguém que tem sede. Aleluia! É agora que eu quero que você compreenda, já que eles tinham comparações, já que no capítulo 3 nós temos comparações, vamos comparar ela com eles. Eles sabiam quem era Jesus. João falou isso no capítulo 3: vocês sabem que eu não sou o Cristo, Ele é o Cristo. Ela não sabia. Eles tinham famílias e amigos. Por que ela foi meio-dia? Porque não tinha ninguém lá e ela queria estar só. Eles sabiam onde e como adorar. Discípulos de Jesus, discípulos de João. Os fariseus sabiam onde e como adorar. Ela não. É o que o capítulo 4 apresenta. Ela só tinha uma coisa: sede. E agora eu preciso de sua atenção para a gente trabalhar com mais facilidade esse tema que me é tão precioso quanto para vocês. Primeiro, quem tem sede, vem à fonte. Essa mulher tem a sede natural que todos nós temos. E onde ela veio? Para o poço. E o que é que ela trouxe? O cântaro. Mas ela tinha um outro tipo de sede, ao ponto de suplantar a sede da água comum. Pois ela chega lá querendo água, mas depois que ela dialoga com Jesus, o texto diz no 28 do capítulo 4, deixou o cântaro. Onde? Aos pés de Jesus. Por quê? Porque ela quer voltar para aquele mesmo ambiente onde Jesus está. Quem tem sede, vai ao poço. Quem tem sede, vem à fonte. Jesus disse: quem estiver cansado, vem a mim. João 7, ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, se você de fato tem sede da presença de Jesus, para onde é que você vai? Onde você sabe que Jesus está. Ei, moça, por que você vai para a igreja? Sede de Jesus. Por que você está no congresso num calor? Eu vi uma postagem, um calor danado, e os crentes aqui dando glória, cantando, adorando e ouvindo a palavra. É sede de Jesus. Por que está na vigília? Por que está no círculo de oração? Quem tem sede, vai à fonte. Quem tem sede, vai onde tem água. Por que essa multidão está aqui? Aqui jorra uma fonte. Aqui tem água da palavra. Aqui tem a água do Espírito. Se ela tinha sede lá, ela estava. E Jesus, a Bíblia diz, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Essa fonte aqui é um poço. Por quê? Porque como homem ele tem sede. Em segundo lugar, quem tem sede pede água. Eu não acredito que quando tu está com sede tu diz, me dá uma coca. Isso é frescura. Quem está com sede só serve água. Jesus está sedento e diz no versículo 7, dá-me água. E quando Jesus começa a pregar para ela, ela revela a sede e ela diz, Senhor, versículo 15, me dá dessa água. Quem tem sede pede. Eu vou repetir, quem tem sede pede, irmão. Você já orou pelo que hoje? Eu lembro quando eu acabava de pregar, meu pai perguntava, pediu poder? Pediu unção? Pelo que você está orando? O que alimenta as suas orações revela do que você tem sede. Você precisa entender que quem não ora não tem sede de Deus. Quem não busca em oração não tem fome de Deus. E quem pede água, Ele dá.
Foi ele que disse, capítulo de número 4, ele olha para ela e diz assim: me dá água, porque quem tem sede pede. Aí ela olha para as vestes dele, olha para o sotaque dele e diz: como sendo tu judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana? Meu Deus do céu, as 2 vezes que Jesus pede água, negam para ele. Ela nega no capítulo 4, e na cruz, quando ele pede, ele dá um vinagre. Mas ele é o contrário. Nas 2 vezes que o negaram, ele sempre deu água. Aleluia. Ele olha para ela e diz: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo dar de beber, não era ele que te pediria, era você quem pediria, e ele lhe daria água viva. Eu disse ontem, repito hoje, Galeria Nave, eu disse ontem, repito hoje, você que está assistindo essa live, se você quer ser salva, se você quer ser perdoado, não importa para qual distância o pecado te levou, feche os olhos, se não puder fechar o olho, abra a boca e clame: Jesus me salva, Jesus me perdoa, Jesus me lava. Quem tem sede, pede. Terceiro lugar, quem tem sede se mantém focado em direção à água. Ela pega o cântaro, coloca no ombro, lá vem ela. E de longe, é mulher, irmã. Mulher vê as coisas de longe. Quem pensa que engana mulher, está frito. Jesus está lá no poço e ela vem de longe com um cântaro semelhante a isso aqui, ó. O meu é Nutelinha. E ela está vindo com o cântaro e tem um homem lá. Que horas? Meio-dia. Por que ela foi meio-dia? Porque ela pensava: não vai ter ninguém lá. Enquanto ela está vindo, ela está dizendo: eu vou lá nesse horário, porque eu sei que não vai ter ninguém. Se prepara para dar um glória lindo, repara. Eu vou lá nesse horário, porque eu sei que não vai ter ninguém. Aí Jesus chega e diz: eu vou ficar aqui bem agora, porque eu sei que daqui a pouco vai chegar alguém. Ela está fugindo de gente, e Jesus está querendo é gente. E ela diz: eu vou agora porque não vai ter ninguém. E Jesus diz: eu vou ficar aqui porque aqui vai chegar alguém. Ai, irmão, ele é maravilhoso. Só que ela está com sede. Ela diz: ah, meu Deus, tem um homem ali, mas eu quero água. Tem um homem à beira do poço, mas eu estou nem aí. Ele não fala comigo, ele não fala com ele. Eu não falo com ele, porque se ele falar comigo, eu também vou devolver. Mas eu só vou pegar minha água e quero ir para minha casa. Aí ela chega, vai soltando o cântaro, vai pegando corda. Aí Jesus diz: me dá água. Ela foi em direção ao poço. Jesus também foi a direção ao poço. Qual era a sede dela? A água. E qual era a sede de Jesus? A alma dela. Por isso que ele foi ao encontro dela. Ela vai ao encontro do poço. Ele vai ao encontro da alma dela. Porque quem tem sede se mantém focado em direção à água. Quando você chega nos próximos versículos, Jesus começa a falar de salvação. Ela diz: eu quero a água. Jesus fala de adoração. Ela diz: eu quero saber onde é que adora. Jesus mostra que conhece ela. Ela diz: eu vejo que tu é profeta, mas o Cristo vai chegar. Ela sempre tem uma direção. Ela foca na direção. Ela foca na adoração. Ela foca no profetismo. Ela foca no messianismo. E por final, ela foca no evangelismo. Por quê? Porque quem tem sede foca em direção à água, ao alvo, em propósito. Eu lembro da minha infância. Eu era menor. Falou: Nilson, tu cresceu muito, velho. Aí eu menor, eu achava bonitinho ele. Hoje é ele que me acha bonitinho. Ele olha pra mim: olha o tamanho desse pregadorzinho. Eu ia pregar, irmão, ele tava lá bonitinho assim, gordinho, bonitinho. Meu Deus, eu achava linda. A Luana ficava fazendo um carinho. Irmão, eu indo pregar, pastor Ziel. Aí me levavam de bicicleta. Eu pediam pra me levar,
Por quê? Para eu ir lendo a Bíblia na bike. Segurava aqui, com o braço aqui, ó, que não é Nutella não, meu irmão. E ia lendo a Bíblia aqui. Na escola, no intervalo, os meninos jogando bola, eu levava a minha Bíblia para a escola. Para estudar a Bíblia na escola. Eu lembro uma vez eu estava numa van, não sei como é que vocês chamam aqui, é van, Kombi, né? Eu estava numa Kombi lá. Eu quis ser chique, ele me empobreceu. E ali, a van lotada, a Kombi lotada, eu lendo Bíblia. E eu levantava assim para não ficar enjoado, com balanceio, porque os caras corriam demais. E eu lembro de uma van que passou do lado. Aí o cara chamou a minha atenção. Eu olhei ele ficou zombando de mim porque eu estava lendo Bíblia. Aí fez assim, ó, apontou para o livro, a Bíblia, e fez assim para mim. Zombando porque da minha sede, zombando da minha fome. Mas eu estava focado na fonte, eu estava focado no poço. Quantas mães, lá na cidade de Ilhéus, Bahia, onde eu nasci, num bairro Nossa Senhora da Vitória, onde eu cresci, mais ou menos assim. Aí, lá naquela rua, quantas mães falavam da minha. Tu fica levando esses meninos para a igreja, esses meninos vão se revoltar. Chega na igreja e tu coloca esses meninos de joelho. Esses meninos não podem nem andar, que tu fica dando beliscão, fica quieto, você está no culto. A minha mãe já ia com cipó, antes de entrar no culto, vai todo mundo para o banheiro. E a filhinha para o banheiro, 5 meninos. Aí quando acabava, ela dizia, volta e senta. E a gente sentava, sabe o que era pior? Ela era a líder das crianças, então irmão, a gente... Não precisa ser assim. A maioria daquelas mães hoje tem seus filhos presos e sepultados. E me chamavam de pastor alemão. É cachorro. Por quê? Porque eu dizia que eu era pastor. Aí como era todo mundo criança, dizia, só se for alemão. Aí a minha voz era rouca porque eu cantava e pregava. Aí dizia, o pato rouco. Aí hoje o pato rouco está aqui. E ele tem saciado a minha sede. O Espírito Santo está dizendo a alguém, o diabo vai tentar te distrair. O diabo vai te apresentar muitas fontes rotas, vazias e sujas. Mas em nome de Jesus renuncia e foca na fonte, foca no alvo, foca no poço. Você, se tiver com sede... Pastor, eu quero pregar. Seu poço, estudo teológico. Pastor, eu quero cantar. Seu poço, congregar, estudar, ouvir bons cantores, estudar boas letras. Pastor, eu quero pastorear. Seu poço, seu pastor local. Foca no poço, pelo amor de Deus, e não desiste. Gruda nessa Bíblia, chega de Bíblia empoeirada, chega de livro que não mais se abre. Abre a tampa desse poço, bebe dessa água, porque o que Deus tem para a sua vida é grande. Alguém está entendendo essa palavra? Vai em direção ao poço. Primeiro, quem tem sede vem à fonte. Segundo, quem tem sede pede água. Terceiro, quem tem sede se mantém focado em direção à água. Quarto lugar, qual era a sede de Jesus? Bora ver. Me dá água. É só um ponto de contato. Por quê? Ele acabou de transformar água em vinho no capítulo passado. Por que ele não pode transformar água ali e gerar água do nada? Ele está criando uma ponte de contato. Chega seu colega lá na escola, ó. Rapaz, estou triste. Por quê? Meu time, o que tem seu time? Perdeu de novo. Aí você diz, eu tenho um time que nunca perde. Ponto de contato, irmão. Jesus desce ao nível dela para trazê-la ao nível dele. O que ela quer? Água. Onde é que ela está? No poço. O que ele tem? Cansaço. O que ele vai pedir? Água.
Aí ela dá um tramontina, como sendo tu judeu, pede água para mim que sou mulher samaritana. Jesus devolve a tramontina. Se tu soubesse quem é que está falando com tu, você não falava assim com ele, não. Aí ela olha para o poço comum. Ela diz assim: tu não tem com que tirar. Ela olha para a mão dele. O poço é fundo. Onde tu tem água viva? Antes que Jesus responda, ela já mete outro argumento. Por acaso tu é maior do que Jacó? Ela é tradicional. E quando você vai evangelizar, você vai encontrar muita gente tradicional. Tu é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele, o próprio, os filhos e o gado? Ela está ligada na tradição. Aí Jesus. Quem bebe desta água torna a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá esse tipo de sede. É disso que Jesus está falando. Porque a água que eu lhe der se faz nessa pessoa uma fonte que jorra para a vida eterna. Ele está falando de salvação. Aí ela olha de novo. Ele está falando de outra sede e de outra água. Ela olha para o poço. Fica comigo, é sério, fica comigo. Ela olha para o poço e diz: então me dá dessa água para eu não vir aqui mais. Eu quero abrir mão desse ambiente, me entristece. Porque se eu vier outro horário, eu sou julgada. Eu vim agora porque eu pensei que não tinha ninguém, tu está bem aqui. Agora Jesus vai revelar de que tipo de água que ela estava se saciando. Ele diz: tu quer mesmo? Ela diz: quero. Ele diz: vai chamar teu marido e vem. Mais uma vez ele toca na necessidade de alma, porque ele está de olho na alma dela. Ela olha para o poço, ele olha para alma. Aí ela chega e diz: marido? Eu não tenho marido. Isso a incomoda. Aí Jesus diz: disseste bem, porque tiveste, e o que tens agora não é teu. O que Jesus está dizendo? Quem bebe dessa água torna a ter sede. Você bebeu de 1, não saciou. Você bebeu de 2, não saciou. Você bebeu de 3, não saciou. Você bebeu de 4, não saciou. Você bebeu de 5, não saciou. Já está bebendo do 6º. Quem bebe dessa água torna a ter sede, mas eu tenho uma água que vai saciar a sua alma. Você já teve 5 maridos, o que tem agora não é teu. Ela se assusta e disse: tu é profeta. Por quê? Porque ele está falando dela por dentro. Primeiro ela chama ele de judeu, depois ela o chama de profeta. Está subindo o nível. Por que Jesus dá tanta atenção? Porque Jesus quer resgatar aquela alma. Quando ela percebe que ele é um profeta, ela diz assim: nossos pais adoraram nesse monte. Olha a outra sede dela: adoração. Todo homem tem dentro de si um desejo por Deus. Faz o seguinte: Senhor, me explica uma coisa, já que tu é profeta. Nossos pais adoraram no monte. Os judeus dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. Olha que coisa linda Jesus vai fazer com ela: mulher, creia em mim, a hora vem que não vai ser no monte, não vai ser em Jerusalém o lugar de adorar o Pai. Ele agora vai explicar que ela não tem o conhecimento correto. Vocês, samaritanos, adoram o que não sabem. Nós, os judeus, adoramos quem conhecemos. Coisa linda Jesus vai fazer agora. A hora vem, futuro. Eu falo a hora vem e você diz futuro. A hora vem. Agora eu falo agora é e você diz presente. Não é complicado. Agora é. Aí eu não entendo o que ele queria dizer, do futuro ou do presente. Eu não vou questionar, só vou afirmar uma coisa. Ele fala do futuro e do presente porque ele é Pai da eternidade. A hora vem e agora é. Ele antecipa aquilo que era para depois, mulher, só por amor aos verdadeiros adoradores. Aquilo que era para depois eu antecipo, e agora é em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade.
Jesus está tratando com a alma dela. Aí ela está subindo o nível. Eu estou percebendo que a galeria está comigo, eu estou muito feliz. Olha o nível subindo da compreensão. Igual André Matias fala, sobe o nível. O versículo 25, é ela que vai falar para Jesus. Ela diz assim: e disse a mulher, eu sei que o Messias, que é o Cristo, virá. Começou só pensando em água, depois pensou em Jacó, depois pensou em marido, depois pensou em profeta, depois pensou em Jerusalém, depois pensou no monte, agora já está pensando no Messias. Eu sei que o Cristo virá. Você acabou de conjugar verbo comigo, conjuga de novo. Virá, passado, presente ou futuro? Isso, bora voltar aqui, ó. A hora vem, futuro, e agora é presente. Jesus estava trazendo ela para o presente. Aí ela tadinha, está subindo de nível, mas vai para o futuro. O Messias vem, o Messias virá. Aí Jesus diz, não virá não, já veio. O Messias está conversando com você aqui agora. Ela olha e diz, o quê? Lembra que ela veio pegar água? Começou discutindo por causa de água. Largou o cântaro. Eu não quero mais essa água. Eu estou com outro tipo de sede. Eu vou repetir, eu estou com outro tipo de sede. Qual é a sede que ela tem agora, pastor Ziel? A mesma sede de Jesus. Se Jesus está ali para salvar ela diz, eu conheço um monte de gente que precisa te conhecer. E o que é que você vai fazer? Eu vou buscar eles agora. Irmão, quando você conhece Jesus, você tem a mesma sede que Jesus tem. Você começa a sentir o que Jesus sente. E o que é que ela vai fazer? Diz o texto, ela foi pregar. Ela foi falar de Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 2. Filhinhos, não pequeis. Se pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo. Ele é o advogado junto ao Pai, que é a propiciação pelos nossos pecados, não apenas dos nossos, mas do mundo inteiro. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. 1 Timóteo 2,4. Ele quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Irmão, a sede dela agora, moça, rapaz, a sede dela agora é pregar. Eu quero pregar. Eu quero que os outros saibam que o Messias chegou. Eu quero que os outros saibam que tem alguém que sacia a nossa alma. Eu quero que os outros saibam que tem salvação de verdade, tem adoração de verdade. Eu vou falar até você se incomodar. Eu quero compartilhar com os outros aquilo que eu recebi. Quem já bebeu da água de Jesus, essa água não é uma represa, é uma fonte que jorra. Vão te chamar de chata, vão te chamar de intrometido, vão te chamar de chato, mas não é. É que agora eu sinto a mesma sede de Jesus. Eu não quero ver você indo para o inferno. Eu não quero te ver a caminho do inferno. Eu te quero na igreja, adorando, cantando, bendizendo. Então eu vou te evangelizar, eu vou pagar Uber, eu vou mandar o link, eu vou te perturbar, mas eu não quero abrir mão da salvação da sua alma. E ela, depois que conversa com Jesus, entra na cidade, porque Jesus está na entrada da cidade. Ela entra na cidade. Olha ela, 29. Vinde e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito.
imagino um olhando para o outro dizendo: essa não é aquela mulher da vida imoral? Ela: eis, agora eu sou missionária. Ela está atraindo uma multidão para Jesus. De repente, quem chega? Os discípulos. Aí os discípulos: Senhor, a gente trouxe comida. Jesus acabou de formar uma missionária que está com a mesma sede que ele tem. E os camaradas vêm falando de pão, comida. Senhor, a gente trouxe comida, o senhor não quer comer não? Aí Jesus diz: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Aí eles olhou um para o outro e disse: alguém já deu comida para ele. Aqueles crentes desligadão no culto, desligadão. Jesus está ganhando alma, Jesus está formando uma missionária. E os caras: tem pão, tá gostoso o pão. Aí Jesus diz: a comida que eu tenho para me satisfazer, vocês ainda não conhecem. Vocês precisam subir de nível. Fica comigo, juventude, para você captar isso aqui e eu encerrar minha participação. A minha comida é fazer a vontade de quem me enviou. Mas enquanto Jesus está aqui, eu vou perguntar para os meninos agora: enquanto Jesus está aqui, onde é que está a mulher? Fala! Pregando onde, Vaido? Na cidade. Qual cidade, meu Deus? Samaria. Jesus está pregando para quem aqui agora? Bruce? Discípulos. E a mulher? Quem devia estar pregando está ouvindo pregação. E quem devia estar sendo evangelizada? Por que, pastor? Sede. Ela tinha uma sede que eles ainda não tinham. Então vocês acabaram de falar comigo. Vocês acabaram de falar comigo que a mulher está lá na cidade pregando: venham, achei o Messias. Ele contou minha vida toda. Aí um olhou para o outro e disse: tu vai? O outro disse: eu vou. Tu vai? Eu vou. Então bora. Um começou a chamar o outro: a cidade está vindo. A cidade está vindo. Foca aqui. Cria uma imagem bem aqui na sua cabeça. A cidade está vindo. Fala aí. Ficou lindo, muito bem. Aí Jesus está aqui para os discípulos: vocês não dizem que já tem 4 meses até que chega a colheita? Aí eles olham para o campo: falta 4 meses para a colheita, para a gente colher, né? Colher. Aí Jesus diz: vocês não dizem que faltam 4 meses? Senhor, faltam 4 meses. Aí Jesus diz: levanta os olhos, veja que o campo já está branco para a colheita. Era a multidão vindo com ela. Olha lá, a colheita sendo efetuada. Aí ele fala para eles: recebe galardão tanto quem colhe quanto quem ajunta para a vida eterna. Um é o que semeia, o outro é o que colhe. Jesus está dizendo: eu plantei a semente nela. Ela agora está trazendo vidas para o meu reino. Aí o versículo 39 diz: muitos samaritanos da cidade creram nele pela palavra dela. Qual é a sede dela depois que ela conversa com Jesus? Almas. Qual era a sede dela? Almas. Olha isso, olha isso. Enquanto a sede dela é isso aqui, ela está no poço. Quando a sede dela se tornou evangelização, ela foi onde tinha gente. O meu desejo é que Deus te faça sentir o que Ele sente: amor pelas pessoas ao ponto de lutar para resgatá-las do caminho do inferno. Não sei se você já leu a história de Moody, o homem que ganhou 1 milhão de almas. Moody passava na rua e uma mulher de um prédio, mulher de caráter duvidoso, o chamava: pastor, sobe aqui e ora pela minha amiga. Ele disse: não posso, sou pastor. Pastor, sobe aqui, é emergência. Não posso, sou pastor e estou sozinho. Moody vazou, foi para casa. Tenta dormir, não consegue, rola na cama para lá e para cá. E a esposa pergunta: o que está acontecendo que tu não dorme, homem?
Ele disse: acabei de passar ali na rua e uma mulher em um prédio me chamava: pastor, sobe aqui. Mas ela estava desesperada. E aquele clamor está me incomodando, mas eu não subi porque eu estava sozinho. Eu tive que vigiar. Ela disse: levanta, homem, vamos lá agora comigo, corre, vamos. E ela o acompanhou. Chegando lá, a mulher que o chamava estava assentada à beira de um meio fio e chorando. Moça, eu não podia naquela hora, mas agora eu posso. Do que você estava precisando? Pedindo oração. Ela disse: não precisa mais. É que minha amiga dizia que se alguém ainda a amasse, ela queria a última prova, e a prova que eu pedi era o Senhor orar por ela. E ela acabou tirando a própria vida. Naquele dia, Moody disse: a partir de hoje me esforçarei, pregarei para quantas almas eu puder. E esse homem ganhou 1 milhão de almas. Por quê? Porque Moody havia colocado sua reputação acima do valor de uma alma. Jesus conversar com essa mulher publicamente era escandaloso. Eu preguei numa cidade chamada Guaraí, Tocantins. O Fábio estava dirigindo para mim, e de repente algumas mulheres estenderam as mãos, e tinha uma outra isolada. Eu consegui ver tristeza máxima no olhar da última. E eu disse ao Fábio: na última você para. Ele olhou para mim e disse: eu, Fabão. Ele é grandão. Aí ele: tá bom, você tá mandando. Ele deu a seta, encostou. Ela veio na minha janela, e nessa hora fui eu que fiquei nervoso. Ela veio na minha janela e disse: vocês são crentes? Eu disse: sim, eu sou pastor, pregador. Ela disse: eu não estou perguntando, eu estou afirmando. Eu falei: isso mesmo, a gente é crente. Ela: já que vocês são crentes, me dá um folheto de evangelização. Eu sabia que não tinha. Aí eu disfarcei. Eu abri porta-luva, eu passei a mão aqui na porta. Eu disse: moça, a gente não tem folheto de evangelização. Em lágrimas ela disse: fala alguma coisa de Jesus para mim. Eu só preciso ouvir falar de Jesus. O que eu estou lhe dizendo é: ó Deus, gera em nós a mesma sede que há em Ti. Pois só se evangelizaremos, brigaremos menos por cargos e posições, e ganharemos almas, valorizaremos vidas para o Seu reino. Desde ontem, pastor Osiel, Deus está falando que está levantando missionários, pregadores e pregadoras nesse congresso, e eu sustento isso. Através da sua vida, almas serão resgatadas em nome de Jesus. O seu campo missionário é qualquer pessoa perto de você. Os discípulos tinham sede por aumento de seguidores para João. Os fariseus tinham sede por contenda. Ela agora tem sede de evangelismo e traz uma cidade inteira para Jesus. O ambiente que você frequenta revela o nível ou o tipo de sede que você tem. Ela queria água, estava no poço. Ela queria almas, foi onde tinha gente. Segundo, o assunto que você fala revela o tipo de sede que você tem. Ela tinha sede de água comum, ela falava de água. Ela tinha sede de água comum, ela falava de poço. Ela tinha sede de verdade e adoração, falou de adoração. Ela teve sede de almas, ela foi falar de Jesus para as almas. Porque aquilo que você fala determina o tipo de sua sede. A sede que ela tem por Cristo é demonstrada quando de Cristo ela fala para as pessoas que ela encontra.
Penúltimo lugar, a sede espiritual pode ser gerada a partir de observações, influência e ação divina. A sede espiritual que está na camisa de vocês é gerada por observação, influência e ação divina. Jesus e ela começam querendo o quê? Água. Depois os dois tiveram sede por almas. E as almas que ela ganhou para Jesus, acabou falando o que para ele? Senhor, não vai embora não, fica com a gente. Agora são eles que têm sede pela presença de Jesus. Um está gerando sede no outro. Esse é um dos motivos pelo qual a gente é sal. Geremos sede nas pessoas. Faça com que tenham sede de Deus. Eu tinha uma sede na ceia. Eu lembro da minha mãe pegando o pãozinho, meu Deus do céu, e o cálice, só de pegar, ela já começava a fechar o olho, encher a bochecha assim e chorar. Eu falava, o que manhã sente que ela pega o pão, o cálice e chora? Descia as águas. E quando eu recebi o pão e o cálice, aquilo que manhã sentia, eu comecei a sentir. E até hoje eu choro como minha mãe chora ao participar da ceia, porque sede se gera por influência, observação. Um casal me hospedou, irmão Edivaldo, eu e a Luana fomos orar no quarto que eles nos deram. De repente a filhinha Aninha, de 7 anos, se ajoelhou entre nós dois. Aí eu cutuquei a Luana, falei, olha amor, se ajoelhou entre nós dois para orar. A Luana passou a mão na cabeça dela e disse, que bonitinho Aninha, você orando com a gente. Ela olhou para a gente e disse, claro, papai ora. Você tem sede de quê? Seus amigos te veem sorrindo de quê? No grupo que você faz parte, você coloca kkk em quê? Você dá like em quê? Você segue que tipo de gente? Você assiste o quê? Quem te cerca vai desejar o que você deseja. Aquela mulher aprendeu a desejar vidas, salvar vidas, porque Jesus queria salvar a alma dela. Ela aprendeu com Jesus a ter sede da coisa certa. Último lugar, porque a Bíblia compara a salvação com água. Deixa eu recapitular, para eu também não esquecer. Primeiro, quem tem sede vem à fonte. Quem tem sede vem à fonte. Segundo, quem tem sede pede o quê? Água. Terceiro, quem tem sede se mantém focado em direção à água. Qual era a sede de Jesus? Quarto lugar, almas. Qual se tornou a sede dela? Almas. Esse é o ponto 5. Sexto, o assunto que você fala, o ambiente que você frequenta, revela qual é a sua sede. Sétimo, sede espiritual pode ser gerada a partir de observações, influências ou ações divinas. Oitavo, por que a Bíblia compara a salvação com água? É porque a água tem uma capacidade molecular de entrar e penetrar onde nada nem ninguém entra e influencia. A água entra, influencia e faz. E a salvação de Deus é assim. O que ninguém muda, ela muda. O que ninguém molda, ela molda. O que ninguém transforma, a salvação de Jesus transforma. Segundo lugar, a água você não dá direção, você só toma. Ou alguém aqui já falou assim: essa água aqui vai para o goto, essa vai para um rim, ou essa vai para a cárie. Não! Você simplesmente toma.
e a água sabe onde hidratar. Eu conheço pessoas que antes de entregar a vida para Jesus, eu vou organizar isso, depois eu volto. Eu vou organizar aquilo, depois eu volto. Você não dá conta de se organizar. Você vai sempre viver na miséria. Vem para Jesus que Ele sabe onde trabalhar. Vem para Jesus que Ele sabe onde tratar. Por isso que a salvação é água. Pela primeira vez, a gente tem a fonte em cima de um poço. Ali está o poço, vem a fonte e se assenta. Aí ela diz: me dá água. Ele diz: eu tenho uma fonte que jorra para a vida eterna. Por quê? Porque todo poço comum, a fonte fica lá embaixo. Mas se a fonte secar lá, o poço continua sendo poço com a fonte seca, Mas agora é Jesus que é a fonte, porque essa fonte não é limitada por poço algum. Onde essa água chega, Ezequiel diz que traz vida. Jesus, eu vou repetir, onde essa água chega, Ezequiel disse que traz vida. Nenhum poço pode limitar Jesus. Ele não depende de ambiente específico para salvar pessoas. Eu não sei onde está a pessoa que você está orando para Jesus salvar, mas a água da salvação independe de poço, de ambiente. Jesus chega lá. Onde ele encontrou Natanael? Debaixo da figueira. Onde ele encontrou Zaqueu? Em cima da figueira. Onde ele encontrou essa mulher? À beira do poço. Onde ele salvou Lídia? À beira do rio. Onde ele salvou o carcereiro? Na cadeia. Onde ele chamou Cornélio? Dentro de casa. Não importa o lugar, a água da salvação vai chegar lá e Jesus vai salvar. Não tem poço que limite a água da fonte que jorra para a vida eterna. Fica em pé você, fica em pé não é todo mundo, fica em pé você que está orando, pode ficar em pé pastores, só os pastores, vocês aí embaixo agora, fica em pé, só quem está orando pela salvação de alguém. Coisa linda. Por quê, pastor? Eu disse ontem, vou repetir hoje, vocês fizeram até um banner, fica comigo. Deus não te dará as almas pelas quais você não chora. Não importa onde ele está agora. Não importa onde ela está agora. Primeiro vou orar pelo que você está orando. Pastores, minha mãe que me mentoreou ficou 10 anos desviada, voltou para Jesus. Meu pai passou 15 anos afastado. Jesus salvou, preparou e levou. Antes que eu peça a eles para fazer uma oração específica, eu vou orar com você agora por quem você está orando. Mas você vai falar nomes, você vai falar condição, porque você quer a salvação daquela alma. Tchau. Vou falar alguns versículos que me vierem à mente, e você só vai dizer glória a Deus.
e esses versículos sairão da minha boca como profecias. Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Provérbios 3, a maldição está na casa do ímpio, mas a bênção está na casa do justo. Êxodo 12, o anjo da morte passa por cima ou por baixo, mas na casa que tem o sangue do cordeiro destruidor não entra. Lucas 19, hoje veio salvação sobre essa casa. É para dar glória a Deus, irmão. Atos capítulo 16, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Atos 10, o Espírito Santo desceu e encheu todos da família de Cornélio, todos foram cheios. Timóteo, a mãe e a avó tinham uma fé não fingida. Eu estou dizendo que Deus vai fazer isso na sua casa. A prostituta vai se transformar em missionária. O adúltero vai se transformar em missionário. O idólatra vai ser resgatado pelo poder do Evangelho. O rebelde, aquele que saiu do Evangelho para uma falsa religião, vai voltar, porque o cântaro da memória ficou. O cântaro da memória ficou e vai voltar. Nossa primeira oração. Agora eu faço a segunda. Obreiros, pastores, missionários, missionárias, líderes que estão na tribuna, estenda as mãos para lá, por favor. É a segunda oração, hein? Vocês aí vão abrir as mãos. Aqui tem ganhadores de almas que vocês admiram. Aqui tem gente ungida que vocês dizem é espelho, é referência. Eles vão ministrar algo de Deus para a sua vida agora. Por quê, pastor? Porque Jesus está te levantando como ganhador de almas. Receba em nome de Jesus coragem. Receba em nome de Jesus poder. Receba em nome de Jesus autoridade. Ele te levanta e as portas do inferno não vão prevalecer contra a palavra que vai sair da sua boca. A depressão, o desejo suicida não vai resistir o louvor que vai sair da sua garganta. Suas pregações vão formar livros. Seus estudos vão formar teólogos. Seu amor por almas vai cuidar de igrejas. Sua prosperidade vai sustentar missionários. Porque você tem sede de obra, tem sede de alma. Receba autoridade na palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre a tua boca que Jesus está te batizando. Abre a tua boca que Jesus está te renovando. Quem não tem, abre a boca que Ele tem para dar. Quem tem sede, pede. Pede que Ele tem para dar. Eu quero ver. Marcha, soldado de Jesus. Marcha, guerreira de Jesus. A cadeia vai cair. A porta fechada vai abrir. O coração de pedra vai se quebrar. Você vai ganhar alma.
levanta mais profeta, Jesus. A seara é grande, está faltando trabalhadores, Jesus. Quem pode dizer eis-me aqui? Quem pode dizer eis-me aqui? Pastor Osiel, sua agenda não é lotada porque o Senhor é o melhor. Ei, cantores, a agenda de vocês não é lotada porque vocês são os melhores. É que está faltando ceifeiros, mas Jesus está levantando hoje. Jesus está levantando. Oramos pela salvação daqueles que você está orando. Oramos para Jesus te levantar como evangelista, evangelizadora, evangelizador. Nem todos têm o dom de evangelista, mas todos podem ser evangelizadores. A nossa terceira oração é por você que está afastado e está aqui hoje. É por você que nunca aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas está aqui hoje. Lembra do que eu disse? O ambiente que você frequenta revela o tipo de sede que há em você. Você está afastada, mas está aqui. Você está afastado, mas está aqui. Você não é crente, mas está aqui no ambiente de crente. Aleluia, 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 aleluia. Que coisa linda Jesus está fazendo aqui. Cadê a primeira pessoa que vai entregar a vida para Jesus agora? A água está aqui. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu. Se você está aqui nesse poço, é porque você sabe que aqui tem uma fonte. Você só vai num ambiente que sacia a sua sede. Eu quero. Vem, 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 vem. Corre, porque a água está aqui para te lavar. Vem, filho, vem, filha. Vem. O lugar que você frequenta revela a sua sede. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vem porque você tem sede, você veio ao poço e aqui tem fonte. As almas estão em lágrimas diante de Jesus, irmão.
segunda pra mim, meu filho. Levanta a mão e canta assim, canta. Dá-me de beber, pois tenho sede. Fontes, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez, levanta a sua mão e diga: tu és, tu és. Sai do seu lugar e vem agora, porque não acabou o tempo. Os céus estão abertos sobre esse lugar. Abraça-me. Vem, vem, vem. Abraça-me. Com teus braços. Diga para ele: eu não posso viver. Diga. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Vem. Não posso. Não despreze esse momento, não despreze esse convite. Senhor, não posso viver longe do teu afago. Quem? Senhor, peço o abraço dele. Diga, abraça-me. Já vou passar o pastor Zé a orar, mas eu quero te convidar. Sai do seu lugar e venha rápido. Abraça-me com teus braços. Abraça-me. Abraça-me, abraça-me. Tem mais gente vindo. Sai do seu lugar e vem. A primeira, meu filho, levanta a sua mão e canta assim: vem, Senhor. Só pra
mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim. Ah, vem pra cá, meu filho, vem. Eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Vem sobre mim. Desça pra ele. Vem sobre mim. Pastorzinho. Aleluia. Quem está aqui na frente se reconciliando com Deus, levante a mão. Se reconciliando, levante a mão. Muito bem. Quem está aceitando ao Senhor Jesus agora como Salvador? Quem está aceitando Jesus, uma nova pessoa? Na internet, as pessoas, uma pessoa aceitando Jesus, os outros se reconciliando com Deus. Isso, fique aqui. Mais pessoas lá. Você ouviu a palavra de Deus? Você ouviu a palavra de Deus? Olha, o pastor Eliseu estava pregando e eu pensando, não existe essa, escute essa, não existe essa de você dizer assim, as coisas e o tempo muda, o tempo é a mesma coisa. Quem decide é você. E ele falou uma coisa, quando ele pregando aqui, falando da vida dele, eu não sabia nem o que era evangelização de mundo. Eu montei um gabinetezinho na cidade que eu morava, dizendo que eu ia evangelizar o mundo. Sabe quem é que Deus honra? Quem quer fazer como a mulher samaritana, honrar o nome dele, pregar a palavra dele. Você pode se formar, você pode ganhar dinheiro, nada disso ele proíbe, mas coloque em primeiro lugar o reino dele. Aonde você estiver, fale de Jesus. Às vezes, pastor Eliseu, quando a gente fala de ganhar alma, de sede, tem irmão que pensa que a gente está falando só de ser pastor, só de púlpito. É não. Eu conheço médicos que são ganhadores de almas. Eu conheço um juiz que é ganhador de alma. Eu conheço pessoas que estão na polícia que ganham almas para Jesus. Usa o que Deus te deu para ganhar almas. Quem glorifica a Deus? Na internet, você que ouviu a palavra de Deus, tenha essa sede. 3 se reconciliando aí pela internet. E eu quero fazer um desafio a você. Cada jovem que está aqui, nós vamos esse ano ter o Neemias. Que você faça o compromisso de levar uma pessoa não crente para Jesus. Comece com essa sede. Vocês sabem qual é o nosso problema? É que nós estamos com medo, o pastor falou aqui, do ambiente. Temos medo de pregar em boca de fumo. Temos medo até de encostar nas pessoas. Se lembre que aquelas pessoas são escravas e que elas precisam dessa mensagem da salvação. Então nós vamos orar por estas vidas. Mas eu quero que você que recebeu essa palavra, deixe ela tocar no seu coração mais ainda. Em nome de Jesus. Feche os olhos. E que vocês que estão se reconciliando, se concentrando agora, diga para Jesus: a minha vida vai ser tua, Senhor. Eu quero que o Senhor me use para a glória do seu nome. Ora, Emanuel. Senhor nosso Deus, Pai querido e celestial, meu Deus, aqui estamos sentindo a Tua presença, Pai. O Senhor venha continuar tocando os nossos corações, Deus.
porque nós temos uma missão aqui na terra, Pai, que é levar a Tua palavra, Deus. Nos sustenta com a Tua graça, meu Deus, com a Tua misericórdia, Pai. Que nós possamos, meu Deus, sair aí pelo mundo ganhando almas, meu Deus, entregando a Tua palavra, mostrando para eles que não há nada melhor que Te servir, Deus. Nós estamos aqui para Te servir, Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, quebrantar cada coração que aqui está, meu Pai. Dessas vidas que se entregaram a Ti, meu Deus. Que o Senhor possa dar força, possa dar sabedoria e graça, meu Deus, para cada um deles, Deus. Essas vidas que se reconciliaram, meu Deus, que o Senhor possa dar mais força ainda, meu Deus, que eles possam continuar, meu Deus, no Teu caminho e saboreando aquilo que é o melhor, meu Deus. Que a Tua graça, a Tua palavra, meu Deus, que nós somos sustentados por elas, Deus. Assim eu Te agradeço por tudo, meu Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus.